Boa noite, Félix. Meu nome é Clara, e espero que este relato o encontre em segurança e com espírito tranquilo. Estou prestes a compartilhar uma experiência que marcou minha vida de forma indelével, e acredito que suas palavras sábias e perspicazes possam lançar alguma luz sobre o que vivi. Na pacata cidade de Alto Vale, onde as colinas verdes abraçavam as casas e as lendas locais eram sussurradas com respeito, eu, uma jovem professora recém-formada, fui designada para lecionar em uma escola situada na parte mais antiga da região. O prédio era uma construção de tijolos avermelhados coberto por eras, que parecia sussurrar histórias de tempos passados. Desde o início, algo naquele lugar me deixava inquieta. Não era apenas a arquitetura antiga, mas uma sensação tácita de que o passado não havia partido completamente. Os alunos, sempre respeitosos, falavam de uma lenda local com reverência: a Dama do Vale. A Dama do Vale, diziam, era o espírito de uma mulher que há mais de 100 anos vagava pelas colinas em busca do filho perdido. Em noites de névoa, seu lamento podia ser ouvido, um som que gelava os ossos e fazia os corações mais valentes tremerem. Era uma história que eu inicialmente considerei como folclore, algo para instigar a imaginação das crianças. Foi em uma noite de primavera, quando a névoa cobriu a cidade como um manto, que a lenda se tornou assustadoramente real. Estava corrigindo provas na sala de aula. A única luz vinha de um abajur que lançava sombras dançantes pelas paredes. Foi então que ouvi um som agudo, um lamento que parecia vir de dentro da própria terra. Um frio cortante percorreu minha espinha. Decidi investigar, motivada tanto pela curiosidade quanto pelo dever de manter meus alunos seguros. Saí da escola e me aventurei pelas colinas, guiada apenas pela luz pálida da lua. A névoa era espessa, quase tangível, envolvendo-me em um abraço gelado. E lá, entre as árvores retorcidas, eu a vi. A Dama do Vale, uma figura etérea e luminosa, flutuava acima do solo. Seus olhos profundos e tristes encontraram os meus, e naquele momento, compreendi sua dor. Ela não era uma ameaça, mas uma alma perdida, presa em um ciclo interminável de busca. Ela não falou, mas sua presença comunicava volumes. Senti uma compaixão avassaladora, e uma determinação surgiu em meu coração. Eu ajudaria a dama a encontrar seu filho, ou pelo menos a paz. No dia seguinte, fui à biblioteca local, mergulhando nos arquivos antigos da cidade. Descobri que a mulher era Amélia, uma jovem que havia perdido o filho em circunstâncias misteriosas. Houve rumores de que ele fora levado por uma seita secreta que operava nas sombras da cidade. Determinei-me a desvendar esse mistério. Nas semanas seguintes reuni informações, conversei com os mais velhos da cidade e segui pistas que levavam a um antigo convento, agora em ruínas, escondido no meio da floresta. Ao chegar ao convento, a atmosfera era sufocante. As paredes em ruínas pareciam observar-me. Entrei, guiada por uma força maior que eu mesma. Nos corredores escuros, encontrei símbolos estranhos e velas desgastadas, evidências de rituais antigos. Foi então que a névoa entrou, e com ela a Dama do Vale. Desta vez, sua figura estava mais definida, seus traços mais humanos. Com um gesto, ela indicou uma pequena cripta escondida sob o altar principal. Lá dentro, encontrei um pequeno esqueleto envolto em panos antigos. A dor em meu peito era palpável, mas sentia que, de alguma forma, a dama estava em paz. Era seu filho, finalmente encontrado. Na manhã seguinte, a névoa havia desaparecido, e com ela, a presença da Dama do Vale. A cidade parecia mais leve, como se um peso tivesse sido finalmente levantado. Eu sabia que Amélia havia encontrado descanso. A experiência deixou-me transformada. Entendi que as lendas têm suas raízes na realidade e que, às vezes, tudo o que uma alma perdida precisa é ser ouvida. Espero que este relato encontre um lugar em seus vídeos, Félix, e que a história da Dama do Vale ressoe com aqueles que a ouvirem. Até hoje não sei se aquilo realmente aconteceu, ou se minha mente, exausta pela selva e pela culpa, distorceu a realidade. Mas juro que cada palavra que direi agora é exatamente como me lembro. Era para ser apenas mais uma expedição científica, dessas que ganham verba de universidade e manchetes em revistas especializadas. Nosso grupo, formado por 5 pesquisadores, foi em busca de uma planta lendária escondida no coração da floresta amazônica. Uma espécie com propriedades curativas que, segundo registros esquecidos e lendas indígenas, poderia curar doenças terminais.
Seu nome era impronunciável, mas entre nós ela ficou conhecida como Flor da Promessa. Depois de dias de barco, trilhas e negociações com comunidades ribeirinhas, chegamos a um vilarejo isolado que alguns mapas antigos chamavam de Vila Encantada. Era um lugar que parecia parado no tempo. Cabanas de madeira, moradores desconfiados e um silêncio estranho, como se a floresta observasse cada passo que dávamos. Fomos recebidos com cortesia, mas não com entusiasmo. Um dos anciãos, um homem de fala arrastada e olhos fundos, nos chamou de lado. Se vieram por aquilo que brilha à noite, cuidado com o que tocam. A floresta devolve o que é seu, mas cobra caro. Na hora, achamos que era só folclore, como sempre. Mas aquelas palavras grudaram na minha mente. Na manhã seguinte, contrariando os alertas, seguimos floresta adentro. A vegetação era densa, e a mata parecia se fechar à medida que avançávamos. Sentíamos um peso no ar, como se algo antigo estivesse por ali, espreitando. Caminhamos por horas até encontrar uma clareira, e lá estava, a Flor da Promessa. Tinha um brilho tênue, quase apagado, e parecia pulsar suavemente, como se respirasse. No momento em que colhemos o primeiro exemplar, o chão tremeu. Um som profundo ecoou pelas árvores. Algo se moveu entre os troncos, grande, lento, pesado. Uma figura começou a se formar. Uma criatura feita de galhos, cipós e terra, com olhos incandescentes. Era como se a floresta tivesse dado forma ao seu próprio espírito. Corremos. A adrenalina nos levou de volta à vila, mas já era tarde. A atmosfera havia mudado. Os moradores nos olhavam com algo entre pena e raiva. O mesmo ancião se aproximou com os olhos vidrados. Vocês não ouviram. Agora a floresta quer o que lhe foi tirado. Nessa noite, uma tempestade feroz caiu sobre a vila. Raios riscavam o céu e os ventos pareciam uivar em agonia. Ficamos reunidos numa das cabanas. O som da chuva era constante, até que algo diferente se ouviu. Passos. Lentos, pesados, do lado de fora. Um grito cortou a noite. Corremos até a cabana vizinha. Daniel, o mais cético entre nós, havia sumido. Nenhum rastro, nenhuma pista. Apenas um chão úmido com pegadas desfeitas no barro. A partir daí, a culpa se instalou. E a urgência. Na manhã seguinte, decidimos seguir o conselho do ancião. Ele nos levou de volta à clareira, onde a planta havia sido arrancada. Fizemos oferendas, frutas, fogo, palavras de arrependimento, e colocamos de volta a flor que tínhamos levado, agora meio murcha. O ar ficou pesado. A criatura voltou a aparecer, mas desta vez, ela não parecia furiosa. Seus olhos brilhavam com uma luz triste, quase humana. Ficamos ali, paralisados. O ancião se aproximou e falou em um idioma que não compreendemos. A criatura recuou, e a floresta pareceu suspirar. O vento cessou. Voltamos à vila com a sensação de que talvez o pior tivesse passado. Mas aí vem a parte difícil de explicar. Na noite anterior à nossa partida, tive um sonho. Eu caminhava sozinho pela floresta, guiado por sussurros. Cheguei a uma árvore gigantesca e, ao tocar seu tronco, ouvi a voz de Daniel. Ele dizia que a floresta não leva, ela transforma. Que ele ainda estava lá, mas não como antes. Acordei suando frio. Não contei a ninguém. Retornamos à civilização e entregamos nosso relatório omitindo a parte da criatura. Dizemos que a planta existia, mas não podia ser removida sem que morresse. O que era verdade. Cada um seguiu sua vida, exceto por mim. Desde então, ouço a floresta. À noite, no silêncio do meu quarto, o vento sopra como vozes entre as árvores. Às vezes, vejo movimentos no espelho, sombras de algo, feito de folhas. E quando vou caminhar no parque, sinto que a terra reconhece meus passos, como se estivesse me esperando. Félix, sei que tudo isso pode parecer apenas uma história. Talvez seja. Ou talvez seja um aviso para quem insiste em buscar cura em lugares que não querem ser encontrados. De toda forma, se algum dia alguém bater à sua porta oferecendo uma flor que brilha no escuro, não aceite. Boa noite, Félix. Me chamo Guilherme, sou geólogo e moro em Recife, mas escrevo este e-mail não como profissional, e sim como alguém que viu a razão se desfazer diante dos próprios olhos. Não estou buscando consolo, tampouco respostas. Só não consigo mais suportar o silêncio. Sinto que, se eu não compartilhar isso com alguém, vou acabar me tornando parte daquilo que encontrei. Ou pior, daquilo que me encontrou. Tudo aconteceu em março de 2023,
durante uma expedição que aceitei por impulso. A Universidade de Pernambuco havia fechado uma parceria com um grupo ambientalista para mapear cavernas no interior do estado, especialmente em áreas ainda não catalogadas do Sertão Central. A região de Betânia, quase na divisa com a Bahia, estava no topo da lista. O lugar era pouco acessado, sem sinal de celular, tomado por uma vegetação seca e agreste, apenas trilhas de barro rachado e sol escaldante. Eu, junto com 2 estudantes, Leandro e Ítala, e um guia local chamado Damião, seguimos para uma fazenda abandonada a 14 quilômetros de Betânia. Era nosso ponto de apoio. As ruínas da casa de taipa resistiam à beira de uma colina baixa. Ali, segundo Damião, existia uma abertura para um sistema de cavernas conhecido apenas pelos vaqueiros mais velhos, que chamavam o lugar de Os Caldeirões. O nome já me pareceu estranho. Damião disse que o nome vinha de um som que se ouvia lá dentro. Algo como água fervendo, mesmo quando tudo estava seco. Ele riu quando dissemos que isso podia ser causado por fenômenos sísmicos ou correntes de ar. Mas havia algo no olhar dele. Não era cético, era cansado. Como quem já havia tentado explicar aquilo antes e fora ignorado. A entrada da caverna era simples. Uma fenda larga numa encosta coberta por moitas de jurema. Descemos com cordas e luzes presas ao capacete. Logo ao primeiro contato, o cheiro me surpreendeu. Não era o odor habitual de rocha úmida e guano, mas algo que lembrava óleo queimado e ferro quente. Um odor metálico, quase industrial. As paredes pareciam exudar um calor invisível. Avançamos por cerca de 400 metros, marcando nosso caminho com giz fluorescente e pequenos sensores de temperatura. O ambiente, para o nosso espanto, ficava cada vez mais quente conforme adentrávamos. Em determinado ponto, o som começou. Era um borbulhar, como se grandes panelas estivessem cozinhando nas entranhas da terra. Leandro fez uma brincadeira infeliz. Será que o inferno começa por aqui? Rimos meio nervosos. Mas Ítala apontou algo que nos fez parar. Havia marcas nas paredes. Não pinturas rupestres, como cheguei a pensar de início, mas arranhões, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse cavado com unhas ou ferramentas afiadas. Os riscos eram fundos, desordenados, pareciam feitos às pressas, ou por alguém em pânico. Foi então que Damião parou e sussurrou. Tem alguma coisa errada, a gente já devia ter dado a volta. O eco parecia zombar dele, devolvendo as palavras de forma distorcida. Volta, volta. Volta. Foi quando a luz de Leandro piscou. Ele sacudiu o capacete e a lanterna voltou. Mas por uma fração de segundo vimos, ou imaginamos ver, algo se mover adiante no túnel. Uma sombra que não deveria estar ali. Continuamos contra o bom senso. Naquele momento ainda estávamos dominados pela ilusão de controle. Era fácil ignorar o medo quando se está cercado de explicações científicas. Mas a realidade começou a ruir 600 metros caverna adentro, quando encontramos o primeiro artefato. Uma velha panela de ferro, igualzinha àquelas usadas em roças antigas. Ela estava no centro de uma saliência natural da rocha, como se tivesse sido deixada ali de propósito. Dentro, havia uma massa escura e ressecada, parecendo carne queimada misturada com terra. Damião empalideceu. Disse que aquilo não era da natureza. Que os antigos falavam de um banquete seco, feito por entidades que vivem sob a terra. O ritual seria repetido a cada geração, para que essas entidades não subissem. Todos riram, menos ele. Se elas subirem, nada mais cresce, nem o grito escapa. Leandro tocou na panela e... aconteceu. O som cessou. De repente, o borbulhar parou. Tudo mergulhou num silêncio absoluto, espesso, sufocante. Nossos próprios passos não ecoavam mais. O som simplesmente havia desaparecido da caverna, como se tivesse sido devorado. A luz da lanterna de Ítala falhou. A minha também. Foi nesse momento que ouvimos, pela primeira vez, os sussurros. Vieram como um fio de vento frio, contornando os nossos pescoços, cochichando coisas em uma língua impossível. Língua nenhuma feita para a garganta humana. Damião começou a rezar alto, puxando um rosário do bolso. Ítala chorava. Leandro ficou paralisado, encarando a escuridão adiante como se visse algo lá. Algo que o chamava. Eu tentei puxá-lo, mas ele se desvencilhou e correu o túnel adentro. A escuridão o engoliu. O som retornou naquele instante, mas distorcido, grotesco, como se estivéssemos dentro de um estômago imenso. Corremos. Os sussurros agora gritavam. Não em volume, mas em presença. Sentíamos suas palavras dentro dos ossos. Damião caiu. Não voltei por ele. Ítala puxou meu braço com força desumana.
E só assim conseguimos alcançar a entrada da caverna. Saímos cuspidos de lá, como se a própria terra nos rejeitasse. Ficamos sentados na beira da colina até o sol nascer. Ítala nunca mais falou uma palavra. Leandro nunca mais foi encontrado. Nenhum vestígio, nem a lanterna, nem o capacete. Nada. Damião sobreviveu, mas não da forma como alguém deveria sobreviver a algo assim. Ele vive numa casa em Afogados da Ingazeira e acredita que seu coração está preso lá dentro, batendo em outro corpo. Um corpo de pedra que respira. Voltei à civilização levando comigo apenas os sensores. E foi isso, Félix, o que mais me perturbou. Os dados. Na hora exata em que Leandro tocou na panela, os sensores registraram uma queda abrupta na pressão do ar e um pico térmico de 17 graus em menos de 2 segundos. Mas isso é o de menos. O que ninguém conseguiu explicar foi a captação de áudio. Gravamos o som ambiente o tempo todo. Na análise, há um momento em que o sussurro toma forma de palavras, não em português, nem em qualquer idioma conhecido. Mas entre o chiado e a estática houve algo, nítido, claramente direcionado a mim. Guilherme, sua carne conhece o caminho. Nunca voltei, mas o cheiro daquele lugar, às vezes ele volta. No meio da noite, no meu quarto fechado, sem janelas abertas. E, junto com ele, o som, borbulhando, como se eu estivesse sendo cozido por dentro. Os caldeirões não são lenda, eles são feridas abertas na pele do mundo. E há coisas que nunca devem ser alimentadas. Nunca contei isso a ninguém além do meu irmão mais novo. E mesmo assim, apenas quando ele estava dopado de morfina, no hospital, sem reagir a uma palavra. Acho que não tinha forças para rir da minha cara. Porque é isso que geralmente fazem quando ouvem minha história. Dão risadas. Ou ficam em silêncio constrangido. Mas a verdade não precisa de plateia para continuar sendo verdade. Minha família abandonou a fazenda quando eu tinha 15 anos, e por um bom motivo. Só que agora, com a morte da minha mãe, no ano passado, herdei a propriedade junto com o que ainda restava lá. Voltei apenas uma vez. E nunca mais. Mas essa carta é sobre o que aconteceu antes de sairmos de lá. Mais precisamente, na semana em que os animais começaram a morrer. Tudo começou no fim de julho de 2003. Inverno seco, sem uma gota de chuva, havia mais de 60 dias. A plantação de milho já estava perdida e as cabeças de gado, cerca de 40 na época, viviam em estado de alerta constante. Algumas noites, os bois mugiam sem parar até o amanhecer, como se sentissem algo, como se pressentissem. Numa dessas manhãs, o primeiro bezerro foi encontrado morto. Estendido como um fardo, sem uma gota de sangue no corpo. Lembro da expressão do meu pai ao examinar o animal. Ele ficou olhando por muito tempo. O corte no pescoço era cirúrgico, sem serrilhado, sem marcas de luta. Nenhum urubu ou bicho tentou devorar a carcaça. Parecia respeitada. E isso me gelou mais do que qualquer mutilação grotesca. Os empregados sugeriram que fosse algum ritual de macumba. Palavras deles, não minhas. Mas minha mãe, mais sensível que todos nós, ficou estranhamente calada. Na segunda noite, 2 carneiros foram encontrados da mesma forma. E depois um cavalo. O cavalo, Félix, era a alma do meu pai. Chamava-se Arpão, um puro sangue baio com quem ele havia vencido dezenas de provas e cavalgadas. A imagem dele tombado, com os olhos abertos e secos, o pescoço limpo como um corte de bisturi, foi demais para o meu velho. Ele desceu o morro com a espingarda nos braços e anunciou que dormiria no estábulo naquela noite. Minha mãe implorou para que ele não fizesse isso. Disse que eles estavam marcando o território. Eles quem? Ele respondeu. Ela não respondeu. Apenas olhou para o céu, onde a lua cheia se escondia sob um véu de névoa alaranjada. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada na janela do meu quarto que dava para os currais. De lá, vi meu pai se mover com uma lamparina e cigarros, em silêncio. Ele parecia velho, mais velho do que realmente era. Como se aquela escuridão tivesse puxado uns 20 anos de sua alma. Por volta das 2 da manhã ouvi algo. Não um som exatamente, mas uma falta dele. O campo se calou de um jeito antinatural. Nem cigarras, nem vento, nem galhos secos estalando. Apenas um mudo absoluto feito de cimento e vidro. Olhei novamente para o estábulo e vi a lamparina tremeluzindo. E depois, nada. O silêncio foi interrompido por um estampido. A espingarda. Corri até a cozinha. Minha mãe já estava lá, com o telefone na mão. Mas não havia linha. Então ouvimos algo, arranhando a parede externa da casa. Rasgos lentos, como se alguém estivesse desenhando símbolos com garras de ferro.
Peguei uma faca. Minha mãe pegou uma vela e subiu comigo até o sótão. O único lugar da casa com tranca por dentro. Dormimos ali. Ou fingimos dormir. Na manhã seguinte, meu pai estava vivo, mas nunca mais foi o mesmo. O encontramos sentado no meio dos ossos de 3 bois. Os corpos tinham sumido. Só restavam as vértebras, limpas, empilhadas em círculos. Ele estava lá, com as mãos no colo, encarando o vazio. Um filete de sangue escorria do canto do olho esquerdo. Mas ele não parecia ferido. Ele só disse uma frase. Uma única. Eles querem as marcas de volta. Levamos semanas para entender o que ele quis dizer. Foi André, nosso caseiro, um homem negro de 60 anos que havia vivido mais da metade da vida na fazenda, quem nos explicou o que aquilo podia significar. Levou minha mãe até o galpão de ferramentas antigas, onde ficavam objetos de tempos da escravidão. Lá, atrás de velhos arados e correntes, havia uma parede. Só que não era uma parede comum. Era de pedra. O que já era estranho, já que toda a casa fora feita de taipa e madeira, e estava coberta de símbolos. Marcas esculpidas à mão, com o que pareciam ganchos ou lascas. Círculos dentro de círculos, olhos verticais, padrões que pareciam se mover quando você os encarava por muito tempo. No centro, havia uma figura com chifres e boca aberta em espiral. André disse que aquilo não era dos escravos. Era anterior. Que a terra onde a fazenda foi construída era chamada de Terra Dobrada, onde o mundo visível se encostava no outro. O mundo enterrado, onde o tempo não segue as mesmas regras. Disse que antigamente os tropeiros deixavam oferendas ali. Sangue de animal, principalmente. E que ao longo dos anos a prática foi esquecida. Mas as coisas que dormiam ali não esqueciam. Foi aí que minha mãe entendeu. A espiral estava girando de novo. Na noite seguinte ela fez algo que me marcou para sempre. Matou uma cabra. Levou até a parede. Deixou escorrer o sangue por cima dos símbolos. O cheiro era sufocante. Vinagre, ferrugem e um perfume doce e enjoativo. Minha mãe recitou palavras que não reconheci. Depois disso, os animais pararam de morrer. Por um tempo. Mas meu pai piorava a cada dia. Começou a desenhar as marcas nos espelhos. A falar sozinho. A caminhar de madrugada pelo milharal seco. Eu o vi certa vez parado diante da plantação, nu, com a pele coberta por carvões, olhando fixo para o chão. Félix. Ele dizia que via túneis sob a terra. Túnel de ossos. Túnel de chifres. Dizia que eles estavam voltando porque agora sabiam que a linhagem estava viva. Era de mim que ele falava. Uma semana depois, tentaram queimar o galpão das marcas. André e minha mãe. Jogaram gasolina, acenderam fósforos. O fogo se apagava sozinho. Juro por Deus. A chama simplesmente não pegava. Como se o ar ali fosse feito de outro material. Foi quando decidimos abandonar a fazenda. André ficou para trás. Disse que não podia sair. Alguém precisa guardar o limite, ele disse. Nunca mais ouvimos falar dele. Meu pai foi internado 2 anos depois. Morreu em 2010. Disse antes de morrer que seus ossos estavam virando raízes e que a boca da terra estava prestes a abrir de novo. Eu nunca voltei a Santa Mira. Até o ano passado, quando fui obrigada a lidar com o inventário da minha mãe. O cartório exigia vistoria presencial. Entrei sozinha. Tudo estava coberto de poeira e limo. As paredes da casa tinham marcas, as mesmas do galpão. Mas o que me fez sair correndo sem olhar para trás foi o curral. Havia 3 carneiros mortos, com cortes perfeitos, sem sangue. E acima deles, na cerca, alguém, ou algo, havia escrito, com letras marcadas a fogo. Falta a última. Desde então ouço sons à noite, como cascos caminhando sobre pedra seca, dentro da minha casa, em São José. Na parede do meu quarto, os riscos começaram a aparecer de novo. E toda manhã a faca da cozinha está suja. Caros viajantes da noite, o que acharam desses relatos? Deixem seus comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e familiares que também amam histórias de terror. Uma boa noite e até a próxima jornada.